Aqui é a Débora Braga. Eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar que a casa é sua. Hoje recebendo Arkley Brito, da Avançar Financiamentos. Seja bem-vindo, meu amigo. Primeiramente agradecer, Eduardo, Débora, aqui pelo convite. É uma honra estar aqui para conversar um pouco sobre a nossa trajetória, né? E também trazer alguns elementos aqui do nosso mercado imobiliário que está mudando constantemente, né? Arkley, aqui a gente sempre gosta de começar pedindo para que as pessoas contem um pouco da sua história, porque a sua própria trajetória já vai trazer aí muito conhecimento, muito insight para quem está nos assistindo. Então me conte aí como é que você entrou nesse mercado de financiamento, você sempre trabalhou com isso, como é que foi aí desde de jovem? Olha, Eduardo, a minha trajetória não só no mercado imobiliário, né? A minha trajetória profissional, ela foi bem desafiadora, né? Primeiramente, nos anos 90, mais ou menos, 95, eu trabalhava como cobrador, né? Então, assim, todas essas comunidades, né, que hoje que eu andava nela fazendo o tipo de cobrança que eu trabalhava na época, hoje são todos bairros gigantescos, entendeu? Então, assim, o cenário de lá para cá mudou muito, né? O cenário geográfico aqui da nossa região. E depois dessa fase de trabalhando com cobranças, eu fui trabalhar com jeans, né? Eu vendia jeans lá no Maranhão, certo? Trabalhei também nesse segmento. Aí foi nessa minha trajetória que eu viajava para o Maranhão e numa dessas idas e vindas que eu estava retornando para Fortaleza, né? Eu rodei em torno de 5 mil quilômetros, né? Para me acidentar a 10 quilômetros de casa. Né? E assim, foi um acidente gravíssimo, morreu pessoas até nesse acidente. E assim, ele me tirou, passei 6 meses no hospital, 1 ano e meio para voltar a andar. E assim, ele me tirou totalmente do mercado, sendo que a Carol, minha esposa, ela estava montando o escritório dela de contabilidade na época e ela abriu um Caixa Aqui, né? Que hoje os correspondentes correspondente Caixa Aqui, mas o dela era só Caixa Aqui. Era um ponto só para receber mesmo contas, fazer uns saques pequenos, abertura de conta corrente, esse tipo de serviço. Sendo que nessa mesma época que ela abriu esse Caixa Aqui, né, começou mesmo a questão do financiamento imobiliário, a questão do correspondente. Né, esse tipo de serviço não ser feito mais diretamente só na agência. Né? Então, a Caixa ela começou a dar autonomia para que os correspondentes pudessem fazer também essas tratativas de financiamento imobiliário. Né? E como eu estava afastado desse mercado que eu estava, aí eu comecei a entrar, que foi mais ou menos aí no ano de 2010, né? Que hoje a gente vai fazer 14 anos de mercado agora. Né? Então foi no ano de 2010 que a gente começou mesmo a entrar mais forte, né? Nesse mercado. E assim, de lá para cá, eu não tenho assim, uma lembrança, sem brincadeira nenhuma, de quase 15 anos de mercado, de um ano após o outro a gente não vê numa crescente. Não assim, avançar. Né? Porque a gente depende de uma série de fatores. Né? Na realidade, o financiamento imobiliário ele é uma consequência de um cliente que cria um desejo de adquirir um imóvel, depois de um corretor de achar um imóvel para esse cliente e esse cliente precisar do banco para fechar essa aquisição. Né? Então, nisso aí, a gente vem percebendo que anos após ano, lógico que de 2019 para cá, realmente o mercado bombou de um jeito, assim, fenomenal, né? Mas sempre, de ano após ano, desde que a gente está como correspondente, a gente sempre veio vendo que o mercado vem crescendo, entendeu? Cara, antes da gente entrar nessa seara do financiamento, toda vida eu esqueço, mas eu vou pedir para você deixar seu like, curtir, compartilhar, comentar. Fala aí na confiança. Já diz agora que gostou do episódio. Coloca aí no comentário, que eu tenho certeza que vai ser muito bom. Se você quiser comprar, vender, alugar, construir ou reformar, entre em contato com a gente também.
E se você quiser a nossa assessoria, se você já tiver seu corretor, continue com seu corretor. A gente é bem democrático aqui. Mas se Lógico. quiser comprar com a gente vai financiar aqui junto com o nosso amigo Arkley, com Opa. a assessoria dele, ó. Já fica a dica, hein? E você que é corretor também, vai estar tudo na descrição, as informações, o Instagram, tudo dá avançar para você fazer parceria. Os caras são sensacionais, sensacionais. São mesmo, verdade. Na realidade, quando você mencionou agora essa questão de democrático, né? Sim. Quando eu realmente me tornei correspondente, né? De fato, eu disse assim, não, eu vou agora trabalhar só no mercado imobiliário, né? Qual foi a primeira coisa que eu vislumbrei, né? Eu quero ser correspondente bancário de uma construtora. E assim foi, né? Bati em várias construtoras, né? E, como todo começo é difícil, né? Praticamente recebi não de todas, né? Porque quando eu chegava lá, eles já diziam, olha, eu já tenho meu correspondente, né? Chegava no outro, a mesma coisa. E eu ficava pensando, poxa, mas será que uma construtora precisa só de um correspondente? Né? Por que não 2, 3, 4, né? Para poder dar um fluxo maior, uma rapidez maior? Porque a gente sabe que hoje a gente depende da informação, né? Então, quanto mais rápido ela chegar... Mas assim, de tanto não que eu recebi na época, eu decidi mudar o meu foco. Eu pensei o seguinte, né? Eu digo, olha, eu acredito que quem vende não é um CNPJ, eu acho que quem vende é um CPF. Então eu vou jogar minhas forças para o corretor de imóveis. Então foi ele que de lá para cá, quando eu percebi isso, as coisas só deram certo para a gente. Entendeu? Hoje, só para você ter ideia, a gente tem uma base de em torno de uns 500 corretores parceiros. Lógico que eles não vendem toda semana, mas é uma base bem fidelizada. Que quando vende, ele sempre dá preferência de trazer o processo de financiamento para a gente. E lógico que, por conta dessa parceria, né, por conta que eu decidi olhar mais para o corretor de imóveis do que para uma própria construtora em si, né, conforme o nosso trabalho foi desenvolvendo, lógico, nosso nome ficou bastante conhecido no mercado e as próprias construtoras, né, sabendo da qualidade do nosso serviço, hoje a gente é parceiro de várias delas, entendeu? Mas isso tudo eu agradeço, né, por conta de ter olhado para o corretor de imóveis e o corretor de imóveis ter levado ao patamar que a gente está hoje. Vocês começaram... primeira pergunta aqui, que é até uma dúvida geral, vou trazer algumas dúvidas para cá, que eu sei que são dúvidas gerais. Correspondente da Caixa Econômica é exclusivo da Caixa Econômica ou financia outros bancos? A gente hoje está trabalhando só com Caixa Econômica, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar com outros bancos também, mas é o tipo daquela coisa, a gente não viu por quê, né? Porque o cliente hoje, ele procura, né, independente se ele é uma pessoa que ele já recebe o salário dele por uma instituição financeira privada, né, já tem um relacionamento lá de 20, 30 anos, mesmo assim, mesmo com essas condições, nenhuma instituição financeira bate a Caixa Econômica. Então, se o cliente realmente procura Caixa, até porque, né, quando se trata de financiamento imobiliário, qualquer 0, alguma coisa é impactante no financiamento. Então, se o cliente procura mesmo taxa, e a taxa é o banco que oferece a melhor condição, então não tem o porquê a gente realmente trabalhar com uma outra instituição financeira a não ser a Caixa, entendeu? E qual o perfil que vocês trabalham de imóveis? Qualquer perfil? Hoje é qualquer perfil, né? A gente trabalha desde o Minha Casa Minha Vida até imóveis de alto padrão, né? Antes de vir para cá, né, eu aprovei 2 créditos, um para um imóvel de 170 mil e outro para um imóvel de 3 milhões de reais. Então, assim, a gente tem, né, todos os tipos a gente tem construtoras desde o Minha Casa Minha Vida até construtoras de alto padrão, mas, por incrível que pareça, a nossa maior base hoje mesmo, né, de volume de financiamento, ela vem do imóvel avulso, né? E assim, uma coisa que eu posso afirmar categoricamente aqui, né, o nosso mercado de avulsos, né, de imóveis prontos, novos, prontos ou usados,
né, ele está extremamente aquecido. A gente tem aprovado de crédito, certo? Só aprovação, não estou falando de contratação, né? Mas a gente tem aprovado só de financiamento, sem contar o valor total do imóvel. Algo em torno de 10 milhões de reais por semana. Nossa! Só em aprovação de crédito. Né? Lógico que não sequencia, né? Porque hoje, pessoal, quando a gente fala de mudança de mercado, o mercado mudou muito nessa concepção de financiamento, né? Como era no começo. No começo, o corretor captava o cliente, né? Mostrava ali 5, 6 imóveis, né? Depois que ele decidiu o imóvel, era aberta a engenharia. Depois da engenharia, era que vinha a aprovação de crédito. Tinha que pagar a engenharia antes. E depois era a aprovação de crédito. Aí depois isso mudou um pouco. Depois se captava o cliente, né, aprovava o crédito e depois mandava para a engenharia. Sendo que agora mudou de novo. Hoje, o próprio cliente, né, ele está extremamente interessado pelo crédito. Então, isso é bom até para o corretor. Porque antigamente o corretor mostrava uma série de imóveis, quando o cliente mandava a documentação, nenhum dos imóveis que o corretor mostrava era do perfil dele. Né? Ele mostrava imóveis aqui na faixa de 600, quando chegava a documentação ele só tinha potencial para comprar um de 300, 350. Muito. Demais. Sendo que hoje é o contrário. Hoje o próprio cliente mesmo, ele já quer... O cliente ele já tem uma noção. Diga, olha, eu acho que o cliente ele já sabe se ele quer casa ou apartamento. Ele já sabe se ele quer morar na Aldeota ou no Eusébio. Né? Ele já tem essa certeza. O que ele não sabe é se ele pode bancar, adquirir esse imóvel. Então, hoje, assim, está extremamente... Já é uma regra, quase uma regra de mercado mesmo. O cliente manda a documentação... Aprova-se o crédito, aí com potencial de financiamento que está aprovado para ele, o corretor vai direcioná-lo para aquele tipo de imóvel. E se eu te disser que eu já fazia isso, cara? Ótimo, exatamente. Porque toda vez que eu captava um cliente novo, eu perguntava qual era a forma de pagamento ali na anamnese, qual é a forma de pagamento. Se o cliente dissesse, olha, eu quero um apartamento de R$1 milhão, isso. Quanto é que você tem para dar de entrada? Eu tenho 200 mil. Já está apertado. Que é exatamente os 20% da entrada. Você vai financiar 80% aí. Você já liberou o crédito? Não liberei. Manda a documentação, a gente faz análise. Antes nem era análise, era uma pré-análise, né, que fazia. Isso. Para ter uma ideia. Aí se liberava, por exemplo, 600 mil, eu disse, liberou 600 mil, a gente vai procurar de 800. Porque o seu sinal é só de 200 mil. Porque o sinal é de 200. Isso, e aí você exatamente. limita. Porque senão, e acontecia muito isso, você visita vários imóveis de R$1 milhão, você acaba encantando o seu cliente no imóvel que ele não é capaz de comprar. Exatamente. E quando você for procurar um imóvel que ele é capaz de pagar os 800 mil, ele vai estar com a cabeça dele pensando naquele lá de R$1 milhão que ele não consegue comprar e vai acabar gerando até uma frustração. E talvez um projeto que ele vá jogar mais para frente, né? Demorar mais alguns anos para poder comprar. E assim, porque ele estava realmente vislumbrando aquele imóvel. Então, a partir daquele momento ali, né, talvez ele pensou, não, eu vou deixar isso aqui para uma próxima oportunidade, quando eu juntar mais dinheiro, eu vou lá e vou para aquele imóvel de R$1 milhão, e talvez esse dia nunca chegue. Porque o de R$1 milhão vai estar ali no R$1.200.000. Exatamente. Então é isso. Nunca. Então, olha, muitos corretores ainda têm um receio, né, de chegar junto do cliente e dizer, assim, de pedir a documentação naquele primeiro momento. Mas é como eu falei, o próprio cliente está interessado nisso. Então, captou o cliente, já aborda de início como é que vai ser a forma de pagamento. Olha, esse imóvel que o senhor está pretendendo adquirir é à vista ou é por meio de financiamento? É por meio de financiamento. Então, se ele disser que for por meio de financiamento, né, oferecer o crédito para ele. O crédito é do cliente, o crédito não é do imóvel.
Né? Então, é o tipo daquela coisa. A partir do momento que o corretor já sabe daquela capacidade financeira, ele vai conseguir, né, trabalhar com mais eficácia. Né? O tempo de fechamento dele vai reduzir significativamente, porque ele já vai trabalhar o imóvel certo para aquele cliente, entendeu? Eu acho que não tem nada mais frustrante do que você gerar uma expectativa no cliente, depois ter que frustrar, trazendo ele para um imóvel que ainda assim seria muito bom. Porém, como ele já ancorou a ideia dele em algo maior, aquele lá você acaba perdendo a venda e vacilando muito. Exatamente. Então, se ele vende o crédito do início, né, ele já vai começar. Então, aquele tipo de imóvel ele já sabe que não cabe na realidade financeira do cliente. Então, ele já vai trabalhar o imóvel certo e dentro das opções, com certeza o cliente vai se encantar por algum dentro daquelas opções em que a renda dele comporta. Arkley, e a documentação para o corretor que está começando ou que não tem experiência com financiamento, qual a documentação para o cliente dele ter o crédito analisado? Com você. Olha, a documentação ela é extremamente simples, né? Então, assim, a gente procura ser sempre muito parceiro do corretor, né? A gente não é aquele correspondente que fica ali só esperando o financiamento bonitinho com a documentação toda completa para aprovar e dizer que foi aprovado e vamos seguir o processo. Não, a gente sempre se botou como linha de frente junto com o corretor. Então, assim, principalmente para esse corretor que está começando, eu acho que ele tem que realmente procurar um correspondente parceiro, né? Um correspondente parceiro que possa guiá-lo, né, nessa questão do crédito. Né, possa estar ali junto com ele para fazer uma simulação, para dizer qual é a documentação que precisa, para tirar as dúvidas do cliente, que não são poucas, e realmente a gente entende, né, principalmente quando é aquele cliente que está passando por aquela primeira aquisição. Tem muitas dúvidas, né, sobre prazos, sobre valores, até porque financiamento imobiliário não corresponde só 20% de sinal e 80% de financiamento. Né? O financiamento imobiliário ele tem todo um custo com taxas bancárias, ITBI, cartório. E isso precisa ser muito bem alinhado no começo do processo para que o cliente não tenha nenhum susto, né, no decorrer. Porque às vezes o cliente ele se desprende, aqueles 20% já é todos os recursos que ele tem para dar de sinal. E ele não está programado para os custos que se tem dentro do processo de financiamento. E acaba parando, porque ele tem que se capitalizar para poder pagar essas taxas. Mas, voltando aqui para a documentação, é basicamente RG, CPF ou CNH, comprovante de endereço, certidão de casamento, se for casado, e os documentos do cônjuge. Se for solteiro, só é certidão de nascimento. Essa é a documentação básica, né? Aí vamos para a renda. Então, desculpa te cortar, mas então, além do RG e CPF, precisa da certidão de nascimento. Se for solteiro, sim. Se for solteiro, pronto. Tudo isso é porque, por exemplo, se você não manda uma certidão de nascimento, é um documento que vai ser preciso mandar posteriormente. Para aprovação de crédito, não seria necessário, né? Porque se vier a informação que é solteiro, beleza, a gente pode cadastrar ele como solteiro e ele manda a certidão depois. Mas, se for essa CNH antiga, não tem a naturalidade. Entendi. Que só tem na certidão de nascimento. Assim como também, né, se ele mandar só o verso da CNH. No outro lado, se ele mandar só a frente, no verso tem a data da emissão do contrato. Então, assim, para que a gente possa reduzir, né, chega para a gente pendenciar, passa para o corretor passa para o cliente para acabar esse telefone sem fio, a gente pede que mande a documentação completa, porque sempre, né, a gente só consegue passar por exemplo, tem a tela de cadastro, depois vem a tela do endereço. Então, a gente só consegue cadastrar do endereço, né, além do comprovante de endereço, tem que ter telefone e e-mail do cliente. Porque se não tiver o telefone e e-mail, a gente não passa para a tela de renda. Né? Então, a gente sempre pede tudo isso. Né? Aí depois dessas informações, dessa documentação básica, aí que vem a questão da renda. Né? Que é contra-cheques ou imposto de renda. Esses são definitivamente
os 2 únicos, né, documentos e que são aceitos para se cadastrar uma renda do cliente. Decore não existe mais. Decore não existe mais, né? Aquele documento feito à mão ali do patrão dizendo que ganha tanto. Extrato bancário também não, né? Olha, o extrato a Caixa, ela tem um limitador, né? Mas a Caixa trabalha com renda informal, trabalha. Mas ela tem um limitador em que a renda só pode ser até 2.350. Então ele pode ter uma movimentação de 50 mil por mês na movimentação bancária. O sistema só vai liberar um financiamento em cima de uma renda de 2.350. O que no Minha Casa Minha Vida vai dar um financiamento em torno de 120 mil reais. No Minha Casa Minha Vida. Agora, se for pro SBPE, não libera nada. Ou seja, se você que está aí ganha 50, 60 mil reais por mês, quer comprar o Minha Casa Minha Vida de 130 mil, você consegue. Se você recebe no Pix 50 mil quebrado. Se ele não tiver, né, renda comprovada, porque no Minha Casa Minha Vida, para você se utilizar, né, da renda informal, realmente você não pode, não existe essa possibilidade, eu não vou apresentar o contra-cheque, eu não vou apresentar o imposto de renda, eu só vou querer trabalhar com a renda informal. Não existe isso, né? Porque a Caixa, ela tem meios, né, de verificar se o cliente está trabalhando, está empregado como CLT, se ele declarou imposto de renda. Então, se tiver, vai ter que apresentar. E a renda informal, ela pode ser agregada à renda do contra-cheque, da carteira assinada ou não? Aí se torna uma renda mista, né? Sendo que a renda mista, ela só vai também até 2.350. Então, como é que se agrega isso aí? O cliente ganha 1.500 no contra-cheque e agrega uma renda informal de 850 reais, né? Então, a renda mista funciona dessa forma. Se ele tiver um contra-cheque de R$ 2.600, então não cabe mais a renda informal. E essa renda de 2.350, qual é a faixa do Minha Casa Minha Vida? Essa aí é a faixa 1 e 2, né? 1 e 2, exatamente. Então, para que ele possa se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, né, o imóvel vai ter que ser até o teto do município. Por exemplo, Fortaleza é até 255 mil. Certo? 1 e 2, né? 1 e 2, né? Eusébio, até 195 mil. Então, tem que respeitar o teto do município. Se ultrapassar, né, o teto do município, aí vira SBPE, né? Porque a renda está dentro do faixa 2. E se ele adquirir um imóvel hoje, tipo do faixa 3, que é um imóvel até 350, então ele não pode. Essa renda iria para o SBPE e, consequentemente, 2.350 não libera nada de financiamento. Então, 2.350, o cliente não pode ir para um faixa 3? Não pode. Não pode porque do faixa 3 é uma taxa de juros espetacular, mas é uma taxa de juros bem mais alta do que a do faixa 2. E se ele tiver entrada? Por exemplo, ele tem um apartamento de 200 mil, quer comprar um de 300 mil e tem uma renda de R$ 2.600. Ele não, com essa renda, muito provavelmente ele não vai conseguir nada. Na realidade, não é muito provavelmente, ele não vai conseguir nada de financiamento. Porque o financiamento mínimo da Caixa é 50 mil reais, né? Então, para ele conseguir no SBPE, né, um financiamento de 50 mil reais, ele teria que ganhar mais ou menos isso aí, uns 2.600 para 3 mil reais para poder conseguir, para o SBPE já ele conseguir mais ou menos esse valor de financiamento. Então, vamos lá para a gente entender como que funciona o Minha Casa Minha Vida, porque eu acho que, tratando de Caixa Econômica, é uma das maiores dúvidas de quem trabalha no mercado imobiliário. Então, vamos lá. Faixa 1 e 2, quanto de renda? Renda até 4.400 certo. E o imóvel até o teto do município. O teto do município. Isso. Aí já pula para a faixa 3. Se for 4.401 centavos, a renda já está no faixa 3. Já está no faixa 3. Assim como um imóvel de 255.001 centavos. Então essa renda é para todas as faixas do Minha Casa Minha Vida. Exatamente. Até 4.000...
Até 4.400. 4.400 para... Sendo que para você se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, o imóvel tem que ser até o teto do município. Vamos lá, até o teto do município e a minha renda até 4.400. Exatamente. Aí, se eu quiser um imóvel fora do teto do município e tiver uma renda menor, Vai pro SBPE. vai para o SBPE. Exatamente. Aí, qual... Controla a mãozinha. É verdade. E qual é a diferença do Minha Casa Minha Vida para o SBPE? Aí é uma diferença gigantesca, As né? principais diferenças. Taxa vamos de botar juros, né? Taxa de juros é bem maior mesmo. Apesar de hoje a Caixa no SBPE ter a melhor taxa de juros do mercado, né? Até mesmo se você for Prime no Bradesco, Personalité no Itaú, Select no Santander. Estilo. Exatamente. Ainda não chega, estilo no Banco do Brasil, né? Ainda não chega a taxa de juros do SBPE da Caixa. Mas com relação ao Minha Casa Minha Vida, é uma diferença muito grande. Né? Você vai sair de uma taxa em torno de 5% para de 10%, só o dobro. Entendeu? Então, assim, o Minha Casa Minha Vida, ele é um programa extremamente dinâmico, né? Hoje tudo importa. Importa a renda, importa se você é dependente, importa se você é cotista do FGTS, porque o cotista, né, que é aquela pessoa que se adequa às regras do FGTS, que é ter no mínimo 3 anos de trabalho sob o regime CLT. Muita gente confunde achando que é 36 meses de recolhimento do FGTS. É verdade. Não, 36 meses de trabalho sob o regime de CLT. Né? Trabalhar ou morar na região onde está adquirindo o imóvel e não ter imóvel no nome. Né? Então, isso é ser cotista do FGTS. E no Minha Casa Minha Vida ter acesso a uma taxa de juros mais baixa. Né? Então, tudo são informações que levam a taxa do cliente ao subsídio que ele vai ter no financiamento. Lembrando que o subsídio é até o faixa 2. Né? No faixa 3 não tem subsídio. Entendi. Tem uma taxa de juros ótima, né? Mas não tem subsídio como no faixa 2. Então, digamos que eu seja trabalhador informal e aí eu pago a minha previdência, pago o INSS, mas se eu não for CLT eu não me enquadro? É isso ou eu entendi errado? Não, se você for CLT, você vai ter que apresentar o seu contra-cheque. Não, se eu não for CLT, mas eu contribuo para o INSS. Não, mas no INSS não tem recolhimento não, do... FGTS. Isso, exatamente. Eu contribuo para o FGTS, mas eu não sou CLT. Não dá. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Eu contribuí... Você só consegue contribuir... Não, eu entendi o que ela está querendo dizer. Por exemplo, você por um tempo você contribuiu pela FGTS. Sim. E hoje você não contribui hoje você mais. Não contribui mais. Então, você... entendi. Então, se você tiver contribuído durante 36 meses, certo? Mas hoje você não contribui, aí você que se enquadra. Pronto, eu nem carteira de trabalho eu tenho. Eu nunca trabalhei CLT. Ela já. Pronto. Só que ela não trabalha CLT já há alguns anos. Desde 2020. E ela não tem nada lá de FGTS. Mas você já contribuiu. Já contribuiu com esses 36 meses? Há muitos anos. Mas já? Já. Então, se você tem uma conta ativa do FGTS, né, mesmo que seja há muitos anos que você já tenha trabalhado, então você pode se enquadrar como cotista. Entendi. Entendeu? Então, não é porque nesse momento você não está contribuindo, mas no passado você já contribuiu. Mesmo sem eu ter nenhum saldo lá... Mesmo sem... Não tem a obrigatoriedade da utilização Entendi. do FGTS. Mas isso no caso só do Minha Casa Minha Vida, né? Não, a gente tem... Na realidade, normal. entre o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, nós temos a Procotista, né? Que é uma taxa de juros que ela está ali no meio de campo, ali, como eu posso dizer. Né? Mas, recentemente, a Procotista é exatamente uma linha de crédito para os cotistas do FGTS. Entendi. Que se enquadra nessas regras que eu falei agora. Mas tem limite de salário? Agora está tendo, mas para imóveis usados. Né? Então, E para qual imóveis limite? usados, na Procotista agora só financia até 60%, desde que sua renda seja até 12 mil reais. Aí você vai ter uma taxa um pouco Declarada. maior... Renda declarada. Declarada. Né? Então você vai ter que ter uma taxa um pouco maior do que a do Minha Casa Minha Vida faixa 3. A do Minha Casa Minha Vida faixa 3 é 8,47. A do Procotista é 9,01.
Então, assim, é bem próximo uma da outra. Mas tem essa condição para imóvel usado. Agora, se for um imóvel novo, construção em terreno próprio, imóvel na planta, aí sim pode se financiar até os 80% e não tem limite de renda. Entendi. Agora, Entendeu? deixa eu te fazer umas perguntas aqui, que eu fui lembrando, que eu falei em relação da renda declarada, porque, enfim, né? Você sabe como é que funciona a vida Exatamente. do brasileiro. E algumas perguntas que eu já escutei foi assim, eu sou casado ou eu tenho união estável é até interessante. A dúvida é maior ainda. Eu vou mandar documentação só minha. Vou ocultar a informação que tem um cidadão morando comigo lá em casa. Isso. A Caixa descobre isso daí, se a pessoa ocultar essa informação, né? Olha, é o tipo daquela coisa. Se ele nunca tiver tido um cadastro na Caixa, né? Então, assim, não é que tenha como descobrir. Né? Agora, se ele mandar uma documentação como casado e não mandar o documento do cônjuge, ele vai ter que mandar. Né? Porque o cônjuge, mesmo que seja separação total de bens e seja só com a renda dele, né? Ele precisa ser qualificado. Ele vai ser o dono do imóvel. Isso no separação total. Ele vai ser o dono do imóvel. A outra pessoa que está entrando com renda só está sendo qualificada como cônjuge. Mas mesmo assim tem que mandar. Né? Agora, se ele mandar toda uma documentação de solteiro, não tem como ser verificado isso. Não tem um sistema que a gente possa buscar, né, para confirmar a veracidade do estado civil do cliente. Mas aí já incorre crime, né? Exatamente. Aí se a outra parte ficar sabendo que ela é casada com essa pessoa e a pessoa maquiou uma documentação para comprar um imóvel sozinha, pensando numa eventual separação, ter um imóvel só para ele ou para ela, isso aí ele pode se complicar muito futuramente. E eu vou lhe dizer, isso foi um fato que eu estou contando, Fato porque real, já né? me perguntaram, querendo fazer, e me perguntaram na inocência. Entendi. Tô obrigado aqui, não sei o que. Então estou em fase de separação, quero comprar um imóvel só para mim. Olha, conclui, né, faz tudo da forma correta para não dar problema posteriormente. Inclusive, tem que enviar a certidão de casamento com a averbação do divórcio, no caso. Tem. É como eu lhe disse, né? Se a pessoa já diz que é divorciada, eu já posso até aprovar o crédito dela como divorciada. Mas fica condicionado ao envio da certidão de casamento com a averbação do divórcio. Entendeu? A gente pode aprovar ali de imediato para dar uma resposta rápida sobre o crédito. Mas a gente condiciona a apresentação do documento. E na questão da renda agora. É muito comum, até nesse começo de ano ainda, quando está rolando a questão do imposto de renda, Sim. a pessoa declarar ali o imposto de renda em cima da renda que ela precisa, digamos assim. Como é visto pelo comitê gerencial, né? Só declarou para conseguir crédito, né? Então, assim, olha, é o tipo daquela coisa. O imposto de renda, né? Na realidade, o imposto de renda por si só ele também não funciona. Não é só ter o crédito aprovado no sistema, com aquele imposto de renda que ali está tudo ok, vai correr tranquilamente o processo. Não. O processo ele tem o comitê gerencial. Então, quando se apresenta o contra-cheque, não, tudo bem. Não precisa da movimentação bancária, porque a renda dele já está toda ali no contra-cheque. Agora, quando é pelo contra-cheque, né? Ele precisa apresentar uma movimentação bancária também condizente. Quando tem distribuição de lucros, precisa apresentar o imposto de renda da empresa mostrando que teve aquela distribuição de lucros. Então, assim, não adianta muito fazer o imposto de renda e não apresentar elementos que comprovem que realmente o cliente tem aquela renda que não dá. Entendeu? No caso de um pequeno empresário, que a gente estava falando aqui, que se for renda informal, limita ali em 2.000 e pouco, mas vamos pensar, sei lá, num feirante, num dono de uma lojinha, que ele tem um lucro ali de 5.000, 6.000. Sim. Como é que ele conseguiria comprar um imóvel utilizando a renda dele? Qual seria o caminho correto? Na realidade, ele teria duas opções. Né? Uma, utilizar-se da renda informal,
mas limitaria a renda dele até 2.350. Isso é fato, isso é sistema, né? Como eu disse anteriormente, ele pode ter até uma movimentação bancária bem maior, mas o próprio sistema limita, né? Aí ele teria que se condicionar a uns 120 mil de financiamento. Então, se ele estiver comprando um imóvel de 150 mil, que ele tem que ter 30 mil de sinal, ou então ele vai colocar um dependente, vai ter um subsídio, entendeu? Então, se ele se limitar a 120 mil de financiamento, ele tiver como arcar com a diferença do valor do imóvel, então pode-se trabalhar com a renda informal. Agora, se ele vai realmente comprar um imóvel mais caro, em que ele vai precisar declarar uma renda maior do que esses 2.350, então o único caminho dele é o imposto de renda. Não existe outro caminho. E tem que mostrar o imposto de renda dele e o da empresa dele? Só se tiver distribuição de lucros. Ah, tá. Se né? for um empresário individual, não. Se ele for um empresário que ele declarou tudo em tributáveis, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, ou seja, da empresa dele, ou até mesmo autônomo, não necessariamente só o empresário pode declarar imposto de renda. O autônomo, o profissional liberal, ele também pode declarar lá no imposto de renda. Tem um campo específico para isso, que é lá em rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, trabalho não assalariado. Então ele pode estar declarando lá os rendimentos dele de janeiro a dezembro de 2023. Aí apresenta a movimentação bancária condizente com as informações que ele colocou no imposto de renda, que tem tudo para o financiamento dele dar certo. Vai ter... Desculpa. Pode falar. Não, a pergunta era mais ou menos assim. Se o autônomo, por exemplo, né, a empresa realmente é mais fácil, mas o autônomo, o cara é representante comercial aí de alguma coisa, Sim. ganha, sei lá, 10 mil por mês, certo, como autônomo, vai comprar um imóvel de 400 mil, estou tirando do Minha Casa Minha Vida de propósito. Sim, certo. Entrar no SBPE, vai comprar um imóvel ali de 400 mil, com 10 mil de renda ele financiaria 300 mil. Isso. Como é que ele faz para... Se ele simplesmente chegar lá no imposto de renda dele, declarar e colocar que ele é autônomo, ele vai colocar os ganhos, ele comprova aqueles valores junto com o extrato. Aí é que entra o extrato bancário. Exatamente. É isso, nessa parte. Nem só o imposto de renda serve, como também nem só a movimentação bancária. Nesse caso aí, um complementa o outro. Ele joga a informação no imposto de renda, mas apresenta a movimentação bancária para comprovar que tem esse rendimento. Então é dessa forma que o autônomo deve declarar. Se ele realmente não vai, ele está realmente almejando um imóvel de um valor maior, ele tem como fazer isso através do imposto de renda e apresentando a movimentação bancária. Então os amigos corretores que estão assistindo a gente, eles mesmos, autônomos... Faço financiamento para vários corretores. Declaram lá... E eles declaram no imposto de renda, certo. apresentam a movimentação bancária e dá tudo certo. Entendeu? Porque ele está formalizando a renda dele no imposto de renda e está apresentando elementos que comprovem que realmente ele tem aquela renda mensal. Aí uma dúvida, a gente já mencionou aqui algumas vezes o subsídio, e é uma das propagandas mais chamativas, né? Que a gente vê sobre o Minha Casa Minha Vida, e é uma coisa que todo mundo que está querendo Minha Casa Minha Vida fala, não, mas tem subsídio, tem subsídio. Exatamente. Quais são os critérios para conseguir um subsídio? Olha, para você ter um subsídio total, né, que o governo federal disponibiliza, é uma renda baixa de verdade, certo? Um salário, um pouquinho mais, talvez. É porque, como eu lhe disse, o Minha Casa Minha Vida ele é muito dinâmico. Então, conforme a renda vai subindo, vai se aumentando a taxa de juros e vai se diminuindo o subsídio. Uhum. Então, por exemplo, uma renda de 4.400, que é o teto do Minha Casa Minha Vida faixa 2, o subsídio já é bem pequeno, né? E primeiro, para que se tenha um subsídio maior, tem que ter dependente, né? O fator, você como o fator único, só você que vai aparecer ali no financiamento, sem dependente, sem nada, vai cair o subsídio mais da metade. Você pode ter até a renda para ganhar os 55 mil de subsídio, mas se você não tiver dependente, vai cair uns 70%. Cai para 16%. Exatamente.
Então, o dependente é muito importante para se ter um subsídio alto e a renda ser realmente baixa. Ô, Arkley, faz diferença 1, 2, 3, 4, 5 filhos? Não faz. Né? É se ter o dependente. Né? Tem um dependente, já tem a possibilidade de ter o subsídio até 55 mil. Agora, lógico que está condicionado, né, a sua renda, né, se tem dependente e também se é imóvel novo ou usado. Tá? O imóvel usado, certo? O subsídio já cai 70%. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem uma renda de um salário mínimo, tem um dependente e tem direito a 55 mil de subsídio. Se você está adquirindo um imóvel usado, esse subsídio também cai 70% só porque é um imóvel usado. Entendi. Então, cai consideravelmente por também ser um imóvel novo ou usado. E caindo o subsídio, às vezes a pessoa conta com o subsídio como entrada. Também. Tem isso, é interessante. Com certeza. Vai ter que dar alguma entrada de alguma forma. Talvez sim, talvez não, né? Mas não exige, como é que não, na realidade, a gente pega diversos casos em que o subsídio já cobre toda a entrada, ele só vai arcar mesmo com financiamento. Né? Então, é o tipo daquela coisa. Tem casos de até que o subsídio passa, né, ele nem financia os 80%, ele até financia menos do que 80%. Porque o subsídio ali, ele já pegou o subsídio total e ele já financia, ele já entrou com parte da entrada e já entrou com uma parte do financiamento. O cliente financia até menos. Se você pegar um imóvel aí de, por exemplo, no interior, obviamente, de 150 mil. Isso. Conseguir um subsídio aí de 55 mil, né? 95, o cara tem, sei lá, 20 mil de FGTS e deve financiar 70 mil reais. Vai ficar com a prestação aí de aproximadamente 390, 400 reais. Então, assim, é o tipo daquela coisa, pessoal. Para imóveis do Minha Casa Minha Vida, até mesmo, não eu estou falando nem só do faixa 2, não. Hoje, para clientes que se enquadram no Minha Casa Minha Vida até o faixa 3, que é imóveis até 350 mil e renda até 8 mil reais. E sem subsídio. Sem subsídio, olha, assim, não tem nem o que se pensar. Entendeu? Assim, eu vou pensar em comprar um imóvel. Olha, não tem o que se pensar nisso. Né? É ir lá e comprar, porque é uma taxa de juros muito baixa. Entendeu? E com a valorização do imóvel, que o imóvel tem, né, durante o tempo, né, é um excelente negócio para ele. Porque às vezes o cliente tem aquela cultura de entrar num financiamento e achar que vai passar 35 anos pagando financiamento. Não existe isso. Não existe essa questão de passar 35 anos pagando financiamento. Hoje, só para você ter ideia, tem dados aí de que o brasileiro ele passa em média de 7 a 9 anos com financiamento. Ou ele quita ou ele repassa o imóvel, compra um outro. Porque uma vez eu abri até uma caixinha de perguntas, a pessoa me perguntou, Arkley, qual é o grande segredo do financiamento imobiliário? Não me veio outra resposta a não ser a amortização. Né? Você só paga juros até o momento que você ficar com o banco. Né? Então, se você fez em 35 anos, mas pagou em 5, em 10 anos, você só paga juros até esse momento. Tudo que iria incidir de juros futuro cai no momento que você for amortizando ou quitar o financiamento. Então, o cliente ele precisa ter essa consciência de que ele pode pegar em 35 anos, mas ele não deve passar 35 anos. E não tem esse negócio de amortizar, você só pode amortizar com FGTS de 2 em 2 anos. Né? Quando você assina o contrato, você utilizou o FGTS na aquisição. Né? Aí, quando você tiver juntado um recurso lá no FGTS, você pode fazer uma primeira amortização no momento que quiser, com o FGTS. Aí, depois disso, é que você vai fazer de 2 em 2 anos. Antes de 2 anos, você já pode fazer? Pode. A primeira amortização. Se você tiver juntado uma quantidade X de valor ali no FGTS, a amortização pode ser antes de 2 anos, a primeira. Aí depois a outra não. Tem que ser de 2 em 2 anos. Agora, com recursos próprios, você pode fazer no momento que quiser. 13º, férias, comissão, PL, PL, tudo que ou recursos próprios mesmo que você foi juntando ali, você pode amortizar e não tem esse negócio. Eu vou juntar um ano para amortizar um valor mais alto. Não.
pegou ali, sobrou, amortiza na mesma hora, no mesmo mês, entendeu? Então, um cenário muito lindo e perfeito que pode ser, de fato, verídico. A pessoa que tem um salário mínimo, tem dependente, tem FGTS, conseguiu o subsídio, financiou, o subsídio conseguiu arcar o valor com a entrada, financiou o restante sem precisar mexer no FGTS, e esse FGTS a pessoa pode usar como amortização. Ele poderia fazer isso, mas é interessante que ele já utiliza o FGTS, porque ele já vai para o financiamento com um valor menor ainda. E fora isso, a gente está falando só do subsídio do governo, né? Ainda tem o subsídio do Estado, que é o Moradia Certa. Ah, então vamos conversar sobre isso. Eu não sabia disso. Mas daqui a pouco vamos dar o imóvel mesmo, né? Ainda tem esse programa Moradia Certa, que inicialmente... É do Estado do Ceará. Olha, o Estado está vendendo como dele. Eu acredito que seja uma parte, mas eu acho que tem uma parte desse valor também vem do governo federal, né? Mas assim... É como se fosse realmente do Estado. Mas é o tipo daquela coisa. Inicialmente é para beneficiar 10 mil famílias. Né? Então, a gente não sabe se isso vai ser ampliado. Não, eu acredito que não seja um benefício que vá permanecer como o subsídio mesmo que tem do financiamento. Isso é aquele aporte de entrada que o Estado está dando. Exatamente. Então, eu vou te dizer aqui um negócio. Qual é as regras, né? Renda até 4.400, imóvel novo ou na planta, e tanto a construtora quanto a unidade que vai ser comercializada tem que estar cadastrada lá no portal do governo. Então isso não é aberto para todo o mercado. Pegar a minha construtora e fazer esse programa. E cadastrar as unidades que você vai comercializar lá e... Sendo tudo ok, o cliente vai ter direito a esse subsídio também, que é um subsídio de 20 mil reais, né? Então, nesse cenário aí que você falou, um imóvel de 150 mil, que ele vai ter 55 mil de subsídio, que ele tem mais ali 5 mil de FGTS, mais 20 mil do governo, foi 50% do imóvel só de benefícios. De 150 mil imóvel, ele vai pagar 75. Porque ele vai ficar com uma prestação aí de um pouco mais de 300 reais. Entendeu? Então assim, é realmente assim, algo fenomenal. São 10 mil vagas a princípio para esse programa. Para esse programa, né? São 10 mil vagas. E assim, a construtora também tem que estar credenciada, né? Tanto a construtora quanto as unidades a serem comercializadas. E aonde a pessoa consegue ver as construtoras que estão credenciadas? Tem um portal, né? Tem um portal específico que eu acho até interessante depois deixar, né? Esse portal para o pessoal na descrição para poder dar uma conferida. Vamos ver se a gente pode cadastrar a nossa construtora lá também. Isso, exatamente. Podem ver essa possibilidade, né? E é o tipo daquela coisa. O cliente vai lá, né? Lógico que ele vai primeiro, né? Ele vai estar ali como corretor. Que o corretor ele vai também saber que aquela construtora, né, principalmente os corretores que vendem, são mais focados no Minha Casa Minha Vida de empreendimentos, ele já sabe ali, naquele leque de opções que ele tem, qual é as construtoras que estão dando esse benefício, né, do que estão dando não, né, que estão cadastradas para que o cliente tenha esse benefício do Moradia Certa. Entendeu? E vem cá, mudando agora um pouquinho, subindo a renda. Sim. A gente entrando aí para o SBPE. O cliente vai comprar R$1 milhão no financiamento. O que é que dá para ele colocar dentro do financiamento? Pronto. Quando por exemplo, os móveis do apartamento. Ele está comprando um apartamento sem nada, vai projetar o apartamento. Dá para incluir no financiamento? Não dá? Na realidade, esse tipo... de operação não é permitida. A Caixa não tem como incluir um projeto de imóveis ou um projeto de energia solar, não. A Caixa Econômica ela disponibiliza até 80% de financiamento. Vale lembrar que quando a gente diz até 80% de financiamento, é até 80% do que o banco avaliar. Né? Porque, às vezes, muito cliente acha que está comprando um imóvel por R$1 milhão... e a Caixa vai financiar 800 mil. Mas se a Caixa for lá e avaliar em 950, ele vai financiar 80% de 950. E se for o contrário? Pronto, acontece muito. Se for o contrário,
A Caixa tem alguma barreira com relação a isso? Não necessariamente não é a Caixa. Se você está comprando um imóvel por 1 milhão e a Caixa foi lá e avaliou por 1 milhão e 100 e a sua renda comporta financiar os 80% de 1 milhão e 100, para a Caixa não tem problema nenhum. Agora, para o proprietário do imóvel, né, ele tem que dar ciência desse tipo de operação. Né? Não é só achar que pode fazer e não. Né? Até porque isso pode implicar num imposto de ganho de capital a maior para ele pagar. Então, se acontecer um tipo de operação dessa e o cliente quiser financiar esse valor a maior, que o banco avaliou a mais esse imóvel, ele tem que pedir autorização ao proprietário, né, que ele vai tramitar dessa forma. Né? Às vezes é comum fazer um contrato de gaveta. Sim. E eu ia tocar exatamente nesse assunto. Tem que ter cuidado. O pessoal se empolga e financia 100% o apartamento, mas tem a questão do ganho de capital. Isso. Às vezes aquilo que ele está economizando ali, que na verdade o proprietário está fazendo o comprador economizar, o proprietário vai sofrer, vai ter que pagar esses 100 mil a mais, né, que ele quer incluir, né, vai gerar um imposto de algo em torno aí de 15% a 17%. Né? 15%, né? De ganho de capital, ou seja, ele deixou o cliente se utilizar desses 100 mil, né, para financiar, né, ele não teve ele não teve nada assim que ele vai receber a mais por ter deixado, ele vai receber os mesmos R$1 milhão, né, que é o financiamento, mais o valor do imóvel, mas esse adicional que ele deixou o cliente colocar no financiamento, ele vai ter que pagar de ganho de capital de 15%? 15%. Então, em vez de ele receber R$1 milhão, ele vai receber 985. Né? Se ele não pegar esses recursos e dentro de um prazo de 6 meses, investir na compra de outro imóvel. Né? Porque se ele fizer essa operação, né, então ele evita o imposto de ganho de capital. Entendeu? Agora, só complementando o que você me perguntou sobre incluir a questão das custas. Então, a Caixa ela permite que o cliente possa incluir um adicional de 5% do valor do financiamento, para que ajude ele a custear as despesas que se tem dentro do processo, mas desde que ele não esteja financiando os 80%. Porque se ele está financiando os 80%, aí não pode mais incluir nada. Tem que somar 80%. Então, ele iria até 75% e mais 5%. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu fiz isso daí com um cliente nosso que quis em outro banco. Não vou dizer, obviamente, qual foi, mas eu nunca tinha feito isso, incluso no financiamento, a parte da documentação. E o que eu achei muito engraçado foi porque o cliente teve que pagar para ser restituído. Exatamente, mas funciona dessa forma. Como eu disse, você se lembra quando a gente conversou no começo que financiamento imobiliário não é só 80% de financiamento e 200% e 20% de sinal? Tem todos os custos que se tem dentro do processo de financiamento. Então, o cliente, de toda forma, mesmo que ele consiga incluir esse adicional de 5%, ele tem que se programar com todas as custas. Com o pagamento da taxa de engenharia, depois vem o ITBI, depois vem as demais taxas bancárias e depois vem um cartório. Então, ele vai ter que pagar todos esses valores. Aí, quando assina o contrato com o banco, vai para cartório. Quando volta registrado que se vai liberar o financiamento para o proprietário do imóvel, aí a Caixa libera esses 5% para ele. É importante falar isso porque, na época, eu não tinha esse conhecimento como é que funcionava. Foi proposto pelo pessoal do próprio banco e eles não explicaram como é que funcionava. Então, quando começou a chegar as taxas... Uma situação bem desagradável. Exatamente. Então, mesmo que você queira incluir no financiamento as taxas, você precisa dispor desses valores. É por isso que é muito importante. Olha, pessoal, lá como é o fluxo do nosso processo de financiamento, né? A gente aprova o crédito, né? Se ainda não tem um imóvel em vista, o corretor vai trabalhar em cima daqueles valores que foram aprovados, mas às vezes já tem o imóvel em vista, né? Deu ok, a gente segue na fase da engenharia. Quando a gente recebe a matrícula, que a gente faz a solicitação da engenharia, o cliente ele já vai receber
né, o boleto da taxa de engenharia, todos os formulários do banco que ele precisa rubricar, assinar e a previsão de custas. Né? A previsão de custas é que naquele primeiro momento ele já vai ter ciência de todos os custos que ele tem dentro do processo de financiamento. Ele já vai sabendo quanto é que vai ser o ITBI dele, ele já vai sabendo quanto é as taxas que ele vai ter que pagar junto ao banco de engenharia e demais valores. Ele já vai nos confirmar se é o primeiro imóvel financiado dele, porque se for o primeiro imóvel financiado dentro do SFH, ele vai ter 50% de desconto no cartório. Né? Então a gente já antecipa todas essas informações exatamente para isso, para que ele não tenha nenhum susto durante o decorrer dos trâmites do processo de financiamento. Ele a gente já vai tratando o financiamento dele, ele bem ciente disso. E se o imóvel for usado e já tiver com os móveis dentro? Por exemplo, comprei um apartamento, porteira fechada. Como é que funciona a avaliação da Caixa nesse quesito? Metro quadrado. Como se tivesse vazio. Exatamente. O banco ele só avalia metro quadrado. Certo? Então isso acontece demais, que o pessoal pensa, a Caixa avaliou num valor muito menor. Não é que é isso. É porque você também, além do imóvel, você está vendendo todo um projeto. E lógico que isso agrega valor. Né? Você vender um imóvel de porteira fechada, tudo que vai ficar ali dentro agrega valor para a venda, mas para o banco não. Né? Banco é metro quadrado. Né? Outro detalhe muito importante, muita gente faz benfeitorias nas suas casas e não averbam. Né? Faz um deck, faz uma garagem, faz uma área coberta e não averbam essa construção na matrícula. É impedimento, a Caixa vai negar o laudo? Não, ela não vai negar o laudo. Mas ela não vai avaliar isso que não foi averbado na matrícula. Só o que está averbado. Só o que está averbado. Ela vai negar se for algo muito absurdo. Você construir... Dobrou o tamanho da casa. Eu tive uma engenharia agora, essa semana, que o laudo veio negado. Na hora que eu fui ver o laudo, além da casa, ainda tinha um ponto comercial e uma igreja. Nossa! Igreja? Tudo dentro do mesmo local. Uma igreja e um ponto comercial. Aí, o documento era só da casa. O documento era casa, uma casa residencial e tudo, mas tinha uma igreja e um ponto comercial. Aí foi negado o laudo, né? É complicado. Meu Deus do céu. Eu já vendi muitas casas que tinham o deck, e é muito comum até o pessoal perguntar, rapaz, eu fiz esse deck aqui, como é que funciona? Eu disse, não, precisa averbar, não sei o que, olha, você precisa averbar, não vou lhe obrigar a averbar, mas pela lei você tem que averbar. Se você não averbou, se é algo que não extrapola demais as dimensões da casa, não vai interferir na aprovação em si. Se foi uma benfeitoria, não tem problema de nada. A Caixa, se você não averbou, a Caixa só não vai considerar esse adicional que você fez. Agora, mudar uma casa toda estruturalmente, não tem como, né? Agora, como a igreja, né? Como a igreja. Se você botar uma igreja na sua casa... Precisa averbar a igreja, tá, gente? Vamos averbar a igreja, viu? Agora vamos aproveitar que a gente tá falando de imóveis planejados, mandar um abraço pro Alan Albuquerque. E pro Amairton, nossos amigos, parceiros da Mais Studio Home, né? E, gente, nós, Casal Imob, estamos dando para todos os clientes que adquirirem um imóvel da BS Par o projeto arquitetônico da arquitetura de interiores da Mais, do Alan Albuquerque, tá? Então, comprou com a gente, já ganha o seu projeto todo perfeito. O Alan é um excelente arquiteto. Vou deixar aqui também o link do Instagram dele para vocês darem uma olhada. Quiser comprar um BS Par e ganhar um projeto, só falar com a gente. Só os primeiros clientes, que se deixar aqui liberado daqui a não sei quanto tempo o pessoal vai entrar em contato. Olha, duas pessoas maravilhosas, né? O Alan e o Amairton, né? Já fizemos vários projetos, já confiei a eles a minha casa. Estamos agora de mudança na Avançar, vão ser 2 projetos, e assim, não me vem em mente outra pessoa, outra empresa anunciar a Mais. E existe alguma linha de crédito para benfeitorias, para reforma,
para a obra que o cliente móveis possa contratar pela Caixa? Olha, para reforma existe, né? A gente tem as convencionais, né? Que é o financiamento de lote e construção, tem a de construção em terreno próprio, né? Que nessa aí tem que o lote já está no nome do cliente, né? Mas tem as de reformas também, né? Só não é uma mesma linha de crédito como a do financiamento imobiliário, né? Já é mais voltada assim para tipo empréstimo. Mas a Caixa disponibiliza também essa linha de crédito lá. E no caso de aquisição e construção, obedece às mesmas regras das outras linhas de crédito? Exatamente. Minha Casa Minha Vida, SBPE, como é que funciona? As mesmas regras, né? Então, quando é lote e construção, né, a Caixa financia até 80% do lote, financia até 80% da construção, né? Então, é a mesma coisa de um imóvel. Se está comprando dentro dos limites do Minha Casa Minha Vida, também da mesma forma, até 80% do lote, até 80% da construção, e vai ter as mesmas taxas de juros do Minha Casa Minha Vida, mesmo subsídio, pode utilizar FGTS, é a mesma coisa, é só o fluxo que é diferente, né? Que uma você está comprando um imóvel pronto e a outra, a Caixa Econômica vai liberar os recursos para fazer a obra. Então são modalidades diferentes, mas com os mesmos benefícios. Libera o crédito na conta da construtora, na conta do terrenista, na conta do cliente contratante? Na realidade, se ele está financiando lote e construção, ele vai liberar os 80% do lote para o dono do lote, né? E a construção vai ser liberada conforme cronograma de obra, sempre na conta do cliente. Então, é o tipo daquela coisa, né? É o cliente que administra esses recursos. Então, ele tem que ser muito bem... Isso tem que ser muito bem planejado, né? Que esses recursos têm que ser destinados para a obra, né? Não pode estar ali no cheque especial, cair esse dinheiro, isso pode dar problema, né? Então, assim, quem entra quem pega essa linha de crédito de construção tem que estar muito bem programado, que esses recursos ele administra, mas que tem que ser destinado para a obra. E existe, agora perguntando como construtor, existe algum seguro nesse tipo de contratação para caso o cliente receba e coma lá no crédito, no cartão de crédito dele, no cheque especial, alguma coisa assim, ele tem que repassar lá 50 mil da obra, comeu ali 30 mil, ele só tem 20. Nessa modalidade de lote de construção, não. É diferente da construção pelo Minha Casa Minha Vida. Isso. Na realidade, quando se trata de crédito associativo, por exemplo, né, que hoje muitas construtoras aderiram, né, se o cliente, né, que financiou ali aquele imóvel na planta, né, eu vou dar um exemplo ali, se ele não pagar a prestação, a construtora tem que tocar a obra. Todo jeito, né? Mas se a construtora, por algum motivo, também não honrar com a entrega do imóvel, a Caixa Econômica também vai entregar o imóvel, entendeu? Então, o crédito associativo é uma associação entre cliente, construtora e banco, né? Onde é o recurso do cliente que vai dando andamento na obra. Mas já no construção interno próprio, lote de construção, não. Se o cliente não disponibilizar os recursos, a obra para. Aí o que vai acontecer? A obra vai parar e ele não vai conseguir pedir as próximas medições, porque a obra vai estar ali parada. Então ele vai viver na fase de obra, entendeu? E pagando juros. E pagando juros, e um juros que nunca acaba, né? Porque ele só vai entrar na fase de amortização, né, depois que ele apresentar o habite da casa. Aí vira fase de obra e ele começa a entrar na fase de amortização, que é onde parte da parcela que ele vai pagar vai amortizar do saldo devedor. É interessante a gente tocar nesse assunto, porque não é só aquele cliente de Alphaville que compra o lote e constrói a casa que consegue fazer a aquisição. Não, de jeito nenhum. O cliente compra um lote de 30 mil, vai construir uma casa de 120, ele também consegue aquisição e construção. Consegue. Ele só tem que pensar um pouco na logística desse dinheiro, no planejamento. Saber que realmente ele vai ser o administrador desses recursos,
né? Então, ele tem que ter ciência de que ele não pode destinar esses recursos, entrar ali 30 mil, trocar de carro, entrar ali 30 mil, viajar. Não, ele tem que pegar esses recursos e realmente jogar na obra, porque isso aí pode ser, assim, se ele começar com essa prática, né, ele vai ficar com uma dívida sem fim, entendeu? É uma coisa que ele não vai ter mais acesso ele não vai ter acesso aos demais recursos. Ele achar que aqui, eu vou pegar essa medição, vou embolsar porque na próxima eu compenso. Não existe isso. Vai ter a próxima. Só não vai ter próxima porque a obra não vai ter evoluído. E agora, infelizmente, a gente tem que caminhar aqui para o final. Para aquela coisa, se deixasse, meu irmão, a gente ia até amanhã aqui conversando. É muito bom. O nosso mercado, ele é muito dinâmico, né? Principalmente a gente que trabalha em todos os segmentos, né? Desde o Minha Casa Minha Vida, alto padrão, imóveis avulsos. Então, assim, é muito bom, né? A gente hoje ser o detentor da informação, né? E a gente utilizar isso, né, para fazer negócios se concretizarem, né? Porque, como eu disse para vocês, eu sou um cara que hoje eu tenho uma equipe que hoje nós somos, comigo e com a Carol, nós somos 17 pessoas, né? Nós temos 15 analistas, né? E temos mais nós dois como a linha de frente, mas é como linha de frente mesmo, né? Eu sempre gosto de estar ali junto do corretor, né? Ou fazendo uma simulação, ou ligando diretamente para o cliente, ou atendendo o cliente lá no escritório, porque a gente sabe que quando se trata de mercado imobiliário, de financiamento, tem muitas dúvidas, tem muitos receios, mas que numa conversa junto com o cliente, explicando e trazendo a realidade, tudo flui. E eu quero fazer aqui um parênteses para fazer um elogio à sua equipe. Não é porque você está aqui com a gente sendo entrevistados, mas nós tivemos um processo de financiamento que eles deram toda a assessoria e eu nunca tive problema de entrar em contato, de não ter informação. O seu analista que ficou cuidando do meu processo, sim, sempre muito bem educado, muito bem informado, que isso é muito importante. Isso. E sempre com muita paciência, lógico, para nos dar toda a atenção e tirar todas as dúvidas. Então, de verdade, de coração, eu parabenizo a sua equipe e você pela sua empresa. Obrigado, porque uma coisa muito difícil de encontrar um profissional que entenda que o outro lado não entende. Exatamente. E possa auxiliar da maneira correta. Então, parabéns. Obrigado. E, assim, o nosso pensamento é esse, e eles compartilham dessa nossa cultura de que, a partir do momento que o cliente entra para o financiamento, o corretor tem que voltar a vender. Né? Ali a gente procura assumir o máximo o cliente para que o corretor tenha liberdade de fazer os seus outros negócios. Entendeu? E assim gira, né? O mercado, o mercado imobiliário ele é muito amplo, né? São muitas vertentes, a gente tem que estar sempre trabalhando junto, unido todo mundo, e cada um vai passando o bastão ali para outra equipe. Nesse processo eu fiz questão de acompanhar e de fazer muitas coisas, porque eu queria muito aprender. Ótimo. Então, corretores, aprendam. Aprendam. Então, muitas coisas que seriam com vocês, eu pedi para fazer, e mesmo assim vocês me assessoraram muito bem, porque eu queria aprender. Ótimo. Então, muito obrigada. Não só nesse processo, mas a paciência também com as 70 páginas da construtora que a gente Não, eu tô falando desde que eu acompanhei pessoalmente, etc. Né? Não, foi realmente incrível. Parabéns para todo mundo da equipe lá da Avançar, viu? Você que é corretor, que é construtor, pode entrar em contato que a gente garante, o pessoal lá é fera demais. Adinho, obrigada por tudo. Olha aí. Meu irmão, muito obrigado por ter vindo. Infelizmente a gente tem que encerrar. Mesmo. Olha, agradeço demais, né? Tô aqui muito feliz, né? Eu já acompanho vocês, já passaram aqui várias outras referências no nosso mercado. Me sinto extremamente lisonjeado e agradecido. Nós é que agradecemos sua presença. E, gente, esse foi o Pode Entrar, a casa é sua. Hoje com Arkley da Avançar,
Vamos deixar todos os contatos e os links na descrição aqui do vídeo. E volte sempre, que a casa é sua.